Oi, gente, tudo bom? Nós somos da Comissão de Gestão Jurídica e Estratégica da UAB Ceará e a gente vai gravar esse vídeo falando um pouquinho de como nós estamos enfrentando o home office e auxiliando não, conciliando, na verdade, né, com os nossos filhos, né? Eu sou a presidente da comissão, estou como presidente da comissão e nós temos aqui também dois membros, né, Silvia e a Érica, que também têm filhos, que também estão em home office, com toda essa loucura de tentar conciliar tudo, né? Queria que as meninas se apresentassem, falassem um pouquinho, para a gente começar o nosso bate-papo. Então, como a Camila falou, meu nome é Silvia Letícia, eu sou membro da comissão e a gente resolveu fazer esse bate-papo, né? Já que nós somos mães, temos crianças e estamos trabalhando em home office. E aí vamos conversar e dialogar sobre as dificuldades que estamos tendo no momento. É isso mesmo. Oi, pessoal, boa noite a todos. Não sei que horas vai passar, não é um live, né? Toda vida eu esqueço, tô achando que eu tô ao vivo, mas não estou. Eu me chamo Érica, tá? Eu também sou membro da Comissão de Gestão Jurídica e Estratégica da OAB Ceará, tá? E aí eu quero também, primeiramente, agradecer o convite de participar, né, dessa conversa, agradecer a Camila, que teve essa brilhante ideia, agradecer também a Silvia Letícia por estar dispondo esse tempinho aí da noite, né, que a gente sabe que estar já cansada por conta do horário, mas é isso. E a gente vai tentar trazer um pouquinho da nossa rotina, como é que está sendo, como é que a gente está conseguindo conciliar, o termômetro que a gente está sentindo dentro de casa, como a gente sente como as crianças estão se sentindo, que é algo diferente para eles, eles estão altamente eufóricos por estarmos dentro de casa e disponíveis. Então, isso a gente sente como mãe, como eles estão felizes e, ao mesmo tempo, muito eufóricos. Então, é isso. É verdade. E já pegando esse gancho, Érica, eu acho que a primeira pergunta é justamente como é que a gente está conciliando, como é que a gente consegue trabalhar, ser mãe, ser esposa, ser dona de casa, querendo ou não, porque acaba que a gente também é dona de casa, né? Que a gente tem que conciliar tudo isso. E como é que a gente está conseguindo, né? Como é que nós estamos nos virando? Queria que vocês falassem um pouquinho para a gente, compartilha aí se a gente tem alguma ideia para melhorar e utilizar, né, também. Nos ajudar, né? Isso, nos ajudar. Bom, eu, particularmente, eu tive uma grande dificuldade na primeira semana, porque eu estou na terceira semana de home office, está terminando a terceira semana, né, na data de hoje, e na primeira semana foi caótico, totalmente caótico, porque dar conta da criança, da casa e do trabalho com os mesmos resultados, com as mesmas exigências do trabalho, é muito complicado. E eu nunca tinha trabalhado nessa modalidade. Pode ser que algumas pessoas já tenham trabalhado e tivessem alguma experiência, né? No meu caso, foi a primeira vez. Então, eu não consegui, no primeiro momento, já estabelecer uma rotina, programar os horários do que fazer. Então, a primeira semana realmente foi muito tensa. Como eu já estou na terceira, eu criei algumas regras mentais, algumas regras de horário, algumas atividades para que eu conseguisse trabalhar. Mas ainda assim, ainda estou em fase de adaptação, porque realmente não é uma coisa muito fácil, não é uma atividade fácil conciliar e ter os mesmos resultados, né? Porque a gente, quando está na empresa ou no escritório, a gente se doa, a gente dá o máximo, e quando está em casa é exclusivo da casa, e dos filhos e do marido. Só que agora é tudo ao mesmo tempo. Então, conciliar três coisas, né? Esposa, casa, mãe e o trabalho e profissional, não é simples. Então, eu tive dificuldade, mas agora estou tentando entrar nos eixos e no ritmo. É importante só falar aqui para o pessoal que nós três temos filhos com idades um pouco diferentes, né? A minha tem 5 anos, a Érica não. Quantos anos tem o Levi, Érica? 10.
E o meu é 4, né? Então, acho que o meu é o mais novinho. É o Aí mais eles aqui bebê. estão tudo aqui ao nosso redor ainda querendo aparecer Ah, né? completamente. Vou já, ó, aqui, ó, o tempo todo chamando, né? Pode pegar. E é assim, né? A gente tem que se virar É, nos 30, né? E por aí, Érica, exatamente. como é que está conseguindo conciliar a tua rotina com o home office? No meu caso, né, eu acho que é um pouquinho mais fácil, porque como ele é maior, e aí ele não busca de mim tanta atenção como os pequeninos estão pedindo de vocês, porque na realidade os pequenos, por serem mais novos e vocês estarem presentes em casa, é algo que para eles, não que para o meu não seja, mas pelo fato do meu já estar um pouco mais adaptado a isso, por ser já mais velho, já ser um pouco mais maduro por conta da idade, ele meio que já entende a sistemática da coisa. Já os menores, no caso, né? Os filhos de vocês, eles sentem um pouco mais, por quê? Porque é algo que para eles ainda têm aquela dúvida: será que a minha mãe vai ficar aqui? Será que ela vai permanecer aqui? Será que vai ser para sempre assim? Porque, na realidade, nós que decidimos, porque isso é uma decisão nossa, né? Para muitas pessoas, às vezes, não é decisão sua. Às vezes você precisa muito, mas envolve tanto a precisão como a decisão como profissional, de sermos profissionais que trabalhamos, né, fora de casa, que realmente a gente se doa bastante para o nosso ambiente de trabalho, e a gente se doa realmente 100% naquele intervalo que a gente está trabalhando, as crianças sentem. E a gente sente mais ainda como eles sentem quando a gente passa a conviver no dia a dia, com pequenas atitudes, porque eles buscam estar chamando constantemente a nossa atenção. Por exemplo, o meu, né, por ser maiorzinho. Ele tem uma rotina um pouco diferente, por estudar de tarde, mesmo estando sem ir para a aula, então ele acorda um pouco mais tarde, então ele já, esse período mais cedo, ele não acorda tão cedo. E aí ele está naquela fase de pré-adolescência, que ele gosta de computador gamer, de jogar online com os amigos. Então, assim, essa parte virtual que para vocês, no momento, é para a criança se despender, realmente estar se concentrando com algo diferente, para o meu não, para o meu é algo que já é uma rotina para ele. No mesmo jeito que hoje eu estou constantemente no computador trabalhando, ele está direto gravando vídeos também, jogando online com os colegas. Então, é isso. Então, assim, essa parte do eletrônico, né, que a gente ainda vai entrar nessa pauta, mas eu vou adiantar um pouquinho. No caso das crianças maiores, tem que ser controlada, sim, como de qualquer criança, mas é algo que a gente não tem como não é se policiar, é se condenar pelos nossos filhos estarem utilizando meios eletrônicos, sabe? Eu acho que isso, assim, muita gente, quando não foi mãe, disse: meu filho nunca vai pegar no celular, meu filho isso, meu filho aquilo. E eu talvez tenha sido uma das pessoas que tenha dito isso e estou mordendo minha língua, com todos os dentes dentro da minha boca, mas, infelizmente ou felizmente, é isso. A gente vê que o mundo é eletrônico, é virtual. Nós que trabalhamos com a controladoria jurídica, nós mais do que ninguém sabemos que precisamos estar, tipo, sabendo mexer com sistemas operacionais, um mundo muito virtual, muito eletrônico, e o fato deles, pequenos, utilizarem nem que seja para pegar um celular e ver um vídeo, é algo que desenvolve o campo eletrônico e virtual, sim. Eles ficam mais espertos, sim. E eu acho que é uma forma também de aprendizado, sim. Independente, assim, do que outras pessoas, outras opiniões que tenham. Contanto que seja um pouco regrado. Eu não consigo regrar muito. Não posso mentir. Não consigo, é difícil. Eu tento conversar, tento pedir, pelo amor de Deus, por favor, É bem né? complicado É mesmo. complicado, mas a gente tenta, mas eu também não tiro isso, eu não faço disso um problema na minha vida, porque eu acho que não adianta. A gente tem que realmente conversar, e aí tem o horário do estudo, tem o horário da aula, tem que cumprir direitinho com as notas escolares, estando ok, a criança ok, indo para a aula, fazendo tarefa, tomando banho, se alimentando direitinho, tem como dividir o time deles com os eletrônicos sim também. E aí, Então, Érica, pegando também esse teu gancho, né? A gente, pelo menos aqui no Ceará, a maioria das escolas acredito que deram férias, né? sim. Então, vocês conseguem inserir alguma atividade? A minha, assim, a gente, como ela está ainda naquela fase indo para o primeiro ano, então esse ano ia ser primordial para a questão da escrita, né? Da leitura, enfim. E aí aqui aos poucos eu estou tentando
É claro que não é a mesma didática do colégio, né? Não tem nem como ser, até porque eu não sou professora, né? E não tenho a menor didática para ensinar a escrever e a ler. Mas, assim, aos poucos, pelo menos, estou tentando inserir algum tipo de atividade, seja de escrever, seja de recortar para a questão como é que eu até esqueci o nome agora. Coordenação motora. Isso, coordenação motora, né? Vocês estão conseguindo inserir, mesmo com toda essa loucura do home office, vocês ainda estão conseguindo inserir algum tipo de atividade com os pequenos ou é só eletrônico mesmo? Bom, no meu caso, o colégio do meu filho não deu férias. Ele continuou o ano letivo e todo dia está passando atividade de maneira virtual. É mesmo? Porque meu filho está no infantil ainda, né? Então, é uma série muito inicial, infantil. Todas as séries do infantil, né? É infantil, até infantil 5, não, 4, nem sei, enfim. Mas, como é infantil, eu não acho que o ensino virtual... Só um instante. Mas E é aí, isso mesmo. Mostra que desse realmente jeito. é vida real, né? É vida real, total. Silvia, o Oi. Ravi mandou dizer que é infantil 5. É até o 5, né? Meu filho. Então, Mais sobre o suquinho. meu povo Mas vai ter é que isso, essa gente. parte. Mas é até interessante, assim, mostrar que realmente é o tempo todo assim. A gente está aqui trabalhando, resolve uma coisa, chama e pede uma água, pede um suco e pede uma comida, e a gente se levanta e volta, e aí perde. Você perde o nexo do que você estava fazendo, perde o feeling, perde o. Né? E é isso. Não, agora vai dar certo. Pronto. Porque eu tava sozinha com ele, mas agora a menina voltou aqui. Então, continuando. Como não deu férias, passa a atividade de maneira virtual no portal lá do... Mas é muito... Obviamente, não tem aquela vivência do colégio, não tem aquela estrutura do colégio, as professoras que já são treinadas para isso. Eu, pelo amor de Deus, eu não consigo ficar uma manhã inteira. Ele estuda pela manhã. Eu não consigo ficar a manhã inteira, até porque eu estou trabalhando. Isso. Aí, o que está acontecendo? Como o meu marido, ele foi só reduzida a carga horária dele, então ele está em casa pela manhã. Aí ele está ficando responsável de manhã passar a atividade para ele. Porque se eu começo a trabalhar 8 horas da manhã e só vou terminar meio-dia, como eu iria conseguir passar a atividade para ele? Só se fosse no horário do almoço, porque 2 horas eu volto a trabalhar e só termino 6. Então, assim, é bem complicado. Durante a tarde, que é o momento que eu estou só, porque eu tenho uma pessoa que trabalha comigo, mas eu também reduzi a carga horária dela. Pelo menos a gente está tentando. Eu nem sei se até o final do meu home office eu vou conseguir deixar a carga horária dela reduzida, mas pelo menos até essa semana a gente conseguiu. E como está reduzida, tem um dia inteiro, 2 dias inteiros na semana que eu fico sozinha com ele. Então eu tenho que fazer todas as comidas e lanches possíveis da casa. Eu tenho que dar banho, eu tenho que... Ele me aciona diversas vezes, eu aqui no computador ele me aciona direto, porque é uma criança de 4 anos. Então, quando eu estou muito desesperada, preciso fazer uma reunião, eu tenho que dar o celular. Não tem jeito. E meu filho era uma criança que a gente evitava dar assim, celular de todas as maneiras. Até o começo desse ano, ele nem pegava assim, mas agora, nos últimos tempos, não tem jeito, porque a gente precisa ficar reservado, a gente precisa trabalhar, não tem jeito. Então, à tarde, principalmente nos dias que eu estou sozinha em casa, eu tenho que dar celular, eu tenho que deixar na televisão, mesmo a contragosto. Mas eu não estou tendo outra opção, infelizmente. É isso mesmo. E contigo, Érica, ele tá de férias ou não? Tá. Sim, ele está de férias agora, né? Só o mês de abril deram férias. Então, assim, até o final do mês passado, de março, ele estava recebendo a agenda dele, atividades do dia, do colégio e de casa. Então, era uma quantidade
considerável de tarefa, só que ele sempre foi adaptado a fazer sozinho tudo. Então, ele faz a tarefa só e eu faço as correções. Às vezes, porque eu gosto também de dar essa responsabilidade para ele, porque eu corrijo às vezes. Porque ele não sabe, ele me pergunta, a gente faz junto, e aí o que eu, por que eu faço às vezes? É como se fosse tipo a tia Má. Eu pego ele de surpresa para saber se ele está fazendo bem feito, se não está, essas Por coisas. Mais ou menos amostragem, é? isso. Por amostragem, é o que temos hoje. Porque realmente, mesmo na rotina, mesmo trabalhando, mesmo a gente faz curso, a gente faz alguma coisa, a gente chega em casa tarde, aí tem casa. Então, assim, não é todo dia que a gente consegue sentar. Eu não consigo todos os dias. E aí, para isso, eu acabei incumbindo para ele essa responsabilidade. E essa correção eu faço por quê? Porque a criança não sabe fazer tudo sozinho. A letra não é a mesma quando faz sozinho. Quando é uma redação, precisa de um auxílio maior. Matemática, ele é muito bom, mas tem uma coisa ou outra um pouco mais difícil. Quando é um cálculo maior, dá aquela dificuldade. Eu corro. Agora eu vou dar um, segredo. Eu corro para as videoaulas do YouTube, porque eu tenho que fingir que eu sei de tudo. Aí eu já vou lá, sabe, fingindo que eu já sei de tudo para ensinar. Por quê? Não é porque eu tenho que fingir que eu sei de tudo, é porque é uma forma da gente mostrar que nós já passamos por aquilo e que aquilo foi fixado. Tudo mentira, não foi nada fixado. Eu não me Ótima lembro dica, daquelas viu, Camila, para fórmulas. quando os nossos estiverem mais velhos. Eu não me lembro daquelas fórmulas, eu não me lembrava mais o que era proparoxítona, paroxítona, enfim, são várias coisas. Mas no YouTube tem tudo, gente. Inclusive, eu ensinei para ele a assistir vídeos aulas também. Tá? Né? Porque eu também estou Pelo aprendendo. menos E ficar no aí, mundo virtual, mas de uma no mundo maneira mais virtual, de uma educativa, maneira né? mais educativa. E aí ele também faz, né? Ele não gosta muito, na verdade, ele já chega para mim com o roteiro, já vai dizendo tudo. Ele que me dá a aula, na verdade, realmente ele é muito esforçado. Quanto a isso, graças a Deus, eu não posso reclamar. Mas é criança, é menino, né? Então é indisciplinado, muitas vezes com horário, com tempo, com videogame, então sim. E a gente tem que estar em cima, sim, não pode deixar solto. Olha, Maria. Oi, Maria! E aí é assim, ó, aparecendo o tempo todo, mas faz. É, total. E aí, os dois últimos tópicos, acabou que a gente já deu uma pincelada aqui a respeito do. Pego já, só um minuto. A gente já pincelou aqui a respeito de. A Silvia, o marido está com a carga horária reduzida, né? Eu tiro exemplo por mim. O meu marido está trabalhando e ele trabalha numa outra cidade e ele não está em casa, né? Então, a primeira semana aqui foi tensa. A primeira semana foi loucura, home office, adaptação minha e dela sozinha, e aí eu tive que pedir um reforço, né? A gente chama a nossa rede de apoio. Então, nas 2 últimas semanas eu pedi realmente para minha mãe vir me ajudar, né? E vocês, a Silvia tem a ajuda do marido, e a Érica tá com alguma ajuda? Ou, por ele ser maiorzinho, já fica um pouco mais independente, mas ainda assim precisa, né? Não, ele é independente. Já sabe fazer pão assado na chapa. Tá De valendo. fome Tá não morre. ótimo. Não. E aí, o que é que eu faço também para me ajudar? A gente já deixa a geladeira com alguns itens prontos. Suco pronto, porque a gente não fica perdendo tempo para estar fazendo suco. Vitamina não, que a vitamina tem que ser feitinha na hora, mas algo que dê para poder já estar pronto, para poder antecipar, que a gente não perca tanto tempo. E aí, aqui em casa, na verdade, eu estou passando o meu home office na casa da minha avó, porque por conta do coronavírus, ninguém pode vir aqui, ela não pode ficar sozinha. Então, eu estou passando o tempo inteiro aqui, então eu não estou em casa, que é a casa da minha avó, tá? E aí eu passo a semana aqui, já passo a semana aqui para dar esse apoio para ela, mas eu estou ficando integralmente aqui. E aqui eu tenho uma moça que cuida dele desde quando ele nasceu. E essa moça está vindo umas 3 vezes por semana. Ela também está com a carga horária reduzida, mas ela só vem, na verdade, para dar aquele apoio que nem é essa necessidade tão grande, mas é mais presença física, de estar com ele, alguma coisa similar. Mas aqui também tem minha avó 24 horas, que também tá por ele, e também tem o meu esposo, que ele também, agora ele está trabalhando externo, e chega no final da tarde, aí eles, pelo menos eles conversam e ficam brincando junto, e videogame, então assim, eu consigo ter as minhas noites livres, Isso é digamos assim. a rede de apoio, né?
É uma rede grande. É quase a rede mesmo de um pescador aqui em casa. Porque senão a gente não consegue, né? Assim, dar conta de um tudo, né? Que eu acho que tudo que a gente está passando o maior problema é sempre o psicológico. A gente tem que trabalhar muito o psicológico para não entrar em parafuso. Porque, como a Silvia disse lá no comecinho, a gente tem que continuar cumprindo as metas dos nossos trabalhos, seja ele escritório, departamento jurídico, todo lugar tem meta, né? A gente tem que dar atenção, a gente tem que fazer tudo. Então, a gente tem que trabalhar muito o psicológico para não entrar em parafuso, né? E eu me lembrei É aqui verdade. de um outro tópico para a gente encerrar aqui rapidinho, né? Para não se alongar tanto. Mas vocês fazem, tipo assim, algum tipo de combinado? Olha, mamãe vai participar de uma reunião. Espera 10 minutinhos, eu vou te dar meu celular. Então, a gente combina assim, a minha reunião é 20 minutos, eu vou passar mais 20 minutos com você, a gente vai brincar. Vocês conseguem fazer esse intercalado, essa mistura de situações ou não dá? Não, para mim realmente é complexo, porque as minhas reuniões, aí tanto que eu tento marcar todas pela manhã, porque de manhã meu marido está aqui e ele fica lá com o meu filho. E eu também tenho um problema de eu morar num apartamento pequeno. Então, eu só tenho a sala, eu não tenho um ambiente próprio para trabalhar, né? Isso já complica um pouco. Eu estou, por exemplo, sentada na minha cama do meu quarto, porque eu não tenho outro lugar. Só tem a mesa de jantar e a mesa de jantar nesse momento está ocupada. E por não ter o local, aí toda vida que tem reunião eu tenho que me trancar aqui no quarto. Mas o meu amigo, o meu filho, querido filho, ele não compreende. Ainda é uma criança de 4 anos. Então, se eu, por exemplo, deixar a porta aberta, ele fica rodando aqui dentro do quarto, gritando, chamando, porque ele está chamando a minha atenção, né? Enquanto mais eu falo que, a mamãe vai trabalhar, a mamãe está numa reunião, mas ele não sabe o que é Pior. reunião. Eu não posso nem condenar. E aí ele fica brincando. Então, eu tento marcar minhas reuniões para de manhã, se for à tarde, só nos dias que a mãe está aqui em casa, para poder ficar com ele enquanto eu faço a reunião. Porque minhas reuniões também não tem hora, não tem um tempo determinado. Então, ela pode demorar 1 hora, 2 horas, 3 horas. Então, é complexo. E ele não fica 3 horas no celular, porque nem ele aguenta, nem ele deixa. Ele vai brincar com os brinquedos dele. Então, eu não consigo, acho que muito pela idade dele, fazer esse tipo de combinação, infelizmente. É difícil mesmo. Aqui eu não consegui ainda, assim, é como a Érica falou, não entende. E eu não sei o de vocês, mas a minha tá numa carência absurda. Me beijando o tempo todo, abraçando, e é como se eu tivesse passado anos sem estar em casa, anos longe dela. Então, quanto mais a gente fica em casa, a carência parece que aumenta, né? Eu acredito que vocês estão concordando, é porque realmente está acontecendo o mesmo, né? Camila, o que foi que eu notei, né? No começo da quarentena, meu filho fez um jogo. Eu não sei como é o nome do jogo. Como é o nome do jogo, meu filho? Aquele jogo de perguntas e respostas. Quiz? Um jogo de perguntas e respostas, certo? Onde tinham 14 perguntas sobre ele, certo? E eu não tenho vergonha de falar isso, não, porque eu acho que é bom a gente dividir até as coisas ruins. Não significa dizer uma coisa é o trabalho, outra coisa é a gente em casa. Infelizmente, por estarmos cansadas, às vezes a gente deixa a desejar, sim. E eu vou te dizer mais, isso é normal, sim. A gente não pode estar se cobrando 100% quanto a isso. Mas quando vem um jogo de pergunta e você erra quase a metade sobre o seu filho, eu parei. Tudo bem que tinha pergunta de jogo, e de fato eu não entendo, mas nada justifica. Eu posso querer me justificar. Nada justifica. Eu fiquei com muita vergonha, eu fiquei pensativa, eu fiquei afobada, eu fiquei com muita vergonha. A verdade mesmo foi vergonha e reflexiva. Isso é muito importante para que a gente entenda que quando a gente acha que a gente está em casa, eles estão carentes, não é isso.
É porque, na verdade, infelizmente, pelo fato de trabalharmos fora de casa, eles sim desenvolvem essa falta da gente. Quando eu vou buscar o meu filho no colégio, ele é eufórico, porque eu não tenho costume de fazer isso. Quando eu vou deixá-lo para alguma eventualidade, eu também não vou deixar no colégio. Ele está muito eufórico também. E a forma que eles têm de dizer, mãe, eu sinto falta de você. Eles não sabem dizer, o de vocês é muito pequeno e o meu tem vergonha. Então, o meu está na fase de ter vergonha de dizer o que sente, o de vocês não sabe o que sente, de verdade. Eles não Se sabem se expressam dessa expressar. forma. É agitado, grita, eles gritam. O meu estava, nesse instante, eu vou dizer, ele pediu, mãe, não conte. Estava rodando, rodopiando aqui. O quarto, ele tem 10 anos, ele tem o meu tamanho. Eufórico, porque eu cheguei em casa, entendeu? Então, assim, eu não estava em casa. Então, quando eu cheguei, eu fui no mercado, estava eufórico, rodando, vamos tomar banho. Ele pula. Ele não tem idade para isso. Então, até ele se retarda um pouco. Eu não sei se vocês notam isso. Tem idade de 2 anos. Não faz sentido. Eu fico, meu filho, pelo amor de Deus, eu vou gravar um vídeo, é vergonhoso. Não faço um negócio desse, pelo amor de Deus. Mas eu não, é a forma que ele tem de dizer. Eu sinto falta de você, eu estou com saudade de você, gostaria que você tivesse mais tempo para mim, porque eles não entendem que nós estamos numa reunião. Eles não entendem que a gente está indo trabalhar porque a gente quer o melhor para eles. Eles não entendem. Eu não entendia quando a minha mãe era muito ausente, quando a minha mãe vivia em congresso, viajando, passando final de semana fora de casa. Então, eu tiro por mim eu nunca, a minha mãe me deixou no colégio, nunca me buscou no colégio, e eu cresci não com trauma, pelo contrário, eu cresci forte, mas eu cresci sentindo falta. E essa falta que eles tentam passar para a gente, eu gostaria de não fazer o mesmo que talvez a minha mãe tenha feito, mas eu, felizmente ou infelizmente, é uma opção minha, eu escolhi, né, seguir esse rumo, ser uma profissional, trabalhar realmente fora de casa, e eu tenho que realmente trabalhar o meu psicológico para que isso não crie um problema na minha cabeça e eu ultrapasse todos esses problemas de rotina. Eu via pelas redes sociais que todas as mulheres, ou se não todas, então eu tô ficando cega, são incríveis. E eu adoro seguir mulher incrível, eu dou um 10, sabe? Mas eu dizia assim, eu não pode. Subi e descia 40 escadas para praticar atividade física, fazia bolo, cuidava do menino, estava no home office, estava fazendo peça, estava conversando com o marido, estava vendo decoração de casa e eu fui me sentindo um nada, vários nadas. Assistindo filme, lendo 3 livros, estudando língua estrangeira. Eu disse assim, eu não tô dizendo que elas não foram capazes de fazer isso, que massa. Mas eu comecei a me sentir assim, não, gente, então realmente, porque cada um de nós, principalmente nessa fase da quarentena, tá difícil, não tá fácil. Por mais que diga, eu vou me arrumar hoje para poder trabalhar em casa. Não é todo dia que você tá afim de se arrumar nem para ir trabalhar fora. Não é todo dia que eu me maqueio porque eu não estou afim e eu tenho que respeitar o dia que eu não estou afim. Então você tem que se respeitar. Hoje eu me maquei porque eu estava afim. Eu quis maquiar depois de não sei quantos dias. Porque faz dias, né, que a gente não se maquia. Eu queria só o motivo, eu consegui. Então, assim, é sério, isso é algo que mexeu comigo. Eu queria dizer para todas as outras mães que futuramente forem assistir, que tenham cuidado quanto a isso, tenham cuidado em relação à mentalidade de vocês, que vocês não se contaminem com isso, que eu quase me contaminei. Aí eu peguei e disse assim, se eu não faço isso, então um dia eu vou fazer. E aí eu comecei a pegar receita de bolo, tentar fazer bolo, que eu não cozinho nada. A minha tapioca saiu queimada e eu ficava arrasada. E o pobre do meu filho, ele só come mesmo o que eu faço. E é tudo na airfry, gente. Airfry é vida. Então, assim, a minha nessa minha quarentena, viu? E eu tenho que ser... Vamos, já estamos indo. E é isso. E eu tenho que tentar ser o que eu sou, com as minhas dificuldades, com as minhas barreiras, porque todos nós somos seres humanos, ninguém é um impotente, ninguém consegue fazer tudo ao mesmo tempo. Eu acho incrível as mulheres do meu Instagram que fazem tudo isso, e eu estou me inspirando em vocês para melhorar, fazer pelo menos 30%, porque 100% está difícil, mas muito obrigada. Eu nunca pensei que vocês fossem tão incríveis assim, mas me sinto inspirada. Mas é algo que mexeu um pouco com o meu psicológico, me achar um pouco de não saber fazer tudo aquilo, não conseguir. Eu não consigo estar trabalhando, fazendo uma planilha aqui no sistema e eu
e cozinhar. Eu não consigo. Eu vou cozinhar antes, terminar mais cedo, para depois cozinhar, não, que eu não sei cozinhar. Fingir. Para poder eu realmente começar a trabalhar. Então, é mais ou menos isso que eu senti. Aí eu queria que vocês falassem também um pouquinho sobre isso, relacionado também à rotina com o filho, porque também a gente constantemente está vendo vários modelos de mães, né, pela internet. Mãe isso, mãe aquilo, meu filho isso. E isso, às vezes, contamina a gente um pouco. É verdade. E, Érica, acho que a gente chegou nos pontos onde nós queríamos falar, né? Tá vendo como é que é? Desse jeito, é normal. A gente... Até o repórter da CNN, menina, o filho estava mascarado atrás dele, então... Exatamente. Então tá tudo certo, né? E agradecer vocês duas por terem topado a bater esse papo aqui bem rapidinho, né? Um pouco atropelada aqui pelos nossos pequenos, mas é isso. A vida da gente é assim, fazendo reunião com eles no colo, é você cuidando da forma que pode, né? A Érica também, Silvia também, e é isso. Obrigada, tá certo? Espero também que a gente tenha contribuído com o pessoal de casa, e se alguém tiver alguma dúvida, que deixe nos comentários para depois a gente, quem sabe, fazer uma live, né? Se vocês toparem, é claro. Sugiram temas, porque a gente está aqui também para, né, discutir assuntos da vida, do cotidiano, principalmente agora, nessa época que a gente está passando por um turbilhão de sensações e de uma rotina meio atribulada. Então, Camila, eu agradeço pelo convite. É muito fácil falar desses assuntos, porque são assuntos que a gente está vivendo e convivendo diariamente. São dificuldades que, né, só a gente desabafando e conversando umas com as outras que a gente cria empatia, que a gente cria realmente uma realidade. Porque, Érica, essas pessoas aí que você citou, essas mulheres, não dá, cara. Elas não existem. Rede social, as pessoas só mostram coisas boas, né? Mas eu não consigo fazer nem isso. Não tá entendendo. Não, eu faço o que dá. Por exemplo, eu deixei de fazer todos os exercícios físicos há 3 semanas, eu não faço. Eu não escuto mais nenhum podcast que eu escutava todo dia indo trabalhar. Não escuto música. Eu não consigo. Então, tem várias coisas, por exemplo, que eu não consigo fazer mais e que eu fazia na minha rotina normal. Aí eu a me culpar e me estressar e ficar triste, mas aí depois eu estou dando o melhor que eu posso dar. Então, vida que segue, até porque a gente não sabe quanto tempo vai durar, né, essa nossa quarentena. Então, se a gente ficar se culpando e se estressando, é pior. Vai só piorar a situação. Tá, então, obrigada, Camila, porque toda conversa é válida e aí a gente fica melhor ainda. Camila e Silvia, muito obrigada também, tá? Foi de grande valia para mim, foi bom escutar vocês. Nós estamos em uma fase diferente, né, da maternidade. Eu sei exatamente essa fase que vocês estão passando e é diferente. Eles pedem um pouco mais da gente, mas é isso. Tudo que nós estamos passando, nada foi por acaso. A quarentena não está sendo por acaso. Está acontecendo para que a gente se reanalise, veja algumas atitudes nossas dentro de casa mesmo. Eu falo por mim, não estou falando de vocês, com certeza. Mas que a gente se veja como profissional e como mãe, tente ao máximo se desdobrar, como a gente sempre já faz. Mas, assim, eu quero agradecer mesmo pelo convite e quero apresentar a vocês, né, a pessoa que eu falei tanto aqui, que é o Ravi. Vem cá, filho. E aí eu só vou apresentar a vocês rapidinho, o rapaz aqui de casa. Então, esse é o Ravi. Daí, boa noite. Boa noite. Oi, Ravi, tudo bom? Oi, tudo. Então, pronto. E aí, esse rapaz, ele já tem o meu tamanho, então, assim, ele que me ajuda, inclusive, ele que me ajuda na parte eletrônica, ele é muito esperto, ele que liga, conecta tudo. Então, assim, graças a Deus, já vocês vão ver que o filho de vocês vão estar para auxiliar também, né? Que ele realmente ele dá um pouquinho de trabalho, mas ele me ajuda muito, porque ele é demais, né, amor? Muito bom. Pois é isso, tá? E muito obrigada. Boa noite. Maria! Beijo! Tá com muito sono aqui. Bora dormir? Obrigada. Vamos dormir. E aí, até o próximo vídeo, se Deus quiser, né? Se Deus quiser. Com certeza. Um beijo, gente. Boa noite, viu? Boa noite. Tchau. Beijo, tchau. Beijo.